Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Bernes e esse aqui é o site Tenho Sede. Hoje eu gostaria de iniciar propriamente o estudo com os irmãos das 42 estações no deserto. O que é isso? O povo de Deus, conforme o relato do livro de Êxodo, era escravo no Egito. E eles gemiam pela dura servidão que lhes era imposta por Faraó. Nós sabemos que o Egito, na Bíblia, é uma figura do mundo. E sabemos também que essa escravidão mencionada na tipologia do Antigo Testamento é uma figura da escravidão ao pecado. Bom, Deus então, vendo o gemido do seu povo, levanta o seu servo Moisés e o habilita a retirar o povo do Egito. Né? Nos capítulos de 1 a 12 do livro de Êxodo, nós temos não só a menção de como o povo se encontrava, como também nós vamos ver o nascimento de Moisés, né? De alguma maneira o preparo de Deus com respeito a Moisés, seja nos primeiros 40 anos da sua vida, quando ele foi ensinado em toda a cultura egípcia, seja nos 40 anos subsequentes em que ele esteve no deserto, né? Para que então aos 80 anos Deus pudesse aparecer a ele e então levantá-lo com o propósito de que ele pudesse ser um instrumento de Deus para a libertação do povo de Deus. Né? Todas as menções em relação a estes eventos encontram-se no site. Eu gostaria primeiramente de mostrar isso aqui para todos vocês, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar a vocês é que nós temos aqui, ó, na seção de estudos, ok? Estudos bíblicos estruturantes, tá? Eu gostaria de fazer esse caminho para que vocês possam ter o caminho de busca de todos esses conteúdos sobre os quais nós estamos fazendo vídeos, né? Mas que se encontram relatados no site através de conteúdos escritos, com um nível de detalhamento evidentemente muito maior do que aquele que a gente vai ter condição de abordar aqui, né? Então, nós vamos localizar aqui, ó, o item 5, chamado as 42 estações do deserto. Clicando, então, nós encontramos tudo isso aqui. Então, veja que aqui, ó, nós estamos abordando necessariamente as estações. Se quisermos abordar os eventos do capítulo 1 a 12 do livro de Êxodo, devemos ir a resumos, Antigo Testamento. Em Antigo Testamento nós vamos ter as subseções de Pentateuco, os livros históricos, os livros de sabedoria, os proféticos. Né? Basta que a gente localize então dentro de Pentateuco o livro de Êxodo. E no livro de Êxodo, então, nós vamos ver aqui, ó, tá vendo? Aqui nós temos um resumo geral do livro de Êxodo, depois nós vamos capítulo a capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, né? Até chegarmos ao capítulo 12, quando então ocorre a Páscoa, e a partir desse momento aqui, vocês veem que os arquivos vão se equivaler, porque aqui começa todo o processo da caminhada do povo ao longo das 42 estações. Queria chamar a atenção para uma coisa. Por que 42 estações? Vamos agora abordar uma outra questão bastante interessante, que é essa daqui, ó. Observem esse mapa, não é? Você tem na região relacionada ao Egito a menção de trevas, a região relacionada ao deserto, inconstância, e a parte superior aqui que vai compreender a terra de Canaã, a batalha.
Essa, na verdade, esse é todo o caminhar que nós vamos buscar fazer. O povo sai do Egito, e a menção a trevas aqui é porque, como o Egito é uma figura do mundo, né? O Senhor Jesus disse que o mundo jaz no maligno, correto? Então o mundo está em trevas, né? Então, quando o povo sai do Egito, né, se cumpre espiritualmente falando a realidade que está contida em Colossenses capítulo 1, verso 13, que diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Significando dizer que quando uma pessoa crê em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ele é trasladado do reino das trevas e posicionalmente é colocado no reino do Filho do seu amor, ou seja, Cristo. Evidentemente que, embora experimentando a salvação no Espírito, né, há uma alma a ser salva, né? E então, na tipologia bíblica, esse povo que sai do Egito haveria de percorrer um determinado caminho até chegar na terra prometida, Canaã, né? E é muito interessante que quando a gente observa no livro de Números, no capítulo 33, vocês podem checar lá nós vamos ter a menção de cada uma das estações pelas quais o povo passou, né? Ou seja, uma estação na verdade, não necessariamente uma cidade, mas um ponto de parada, não é? Que o povo teve que então parar, e naquele ponto Deus evidentemente queria transmitir ao povo algum ensino, certo? Eu quero lembrar que o Senhor se manifestou a seu povo e os conduziu ao longo de todo o deserto, através de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Nós sabemos que no deserto, né, a amplitude térmica é muito grande, então durante o dia é um calor insuportável e durante a noite um frio insuportável. Então, na sua providência, o Senhor seria uma nuvem, né, uma coluna de nuvem durante o dia, inclusive para amenizar o calor do deserto, e uma coluna de fogo durante a noite, para poder esquentar, né, ali do seu povo, certo? Ocorre que eles deveriam obedecer a essa coluna de nuvem e de fogo. Quando ela se movesse, eles deveriam se mover. Quando ela parasse, eles deveriam parar, né? E no relato do livro de Números, nós vemos que houve 42 estações, 42 pontos de parada. Então nós vamos ter que entender, primeiro, o que significa esses pontos de parada, né? O que significa sair de uma estação e ir até outra estação. E, principalmente, o que Deus queria ensinar e transmitir ao seu povo através dessas 42 estações. É muito interessante notar que no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós temos 42 gerações quando da descrição da genealogia do Senhor Jesus Cristo. No nosso entendimento, esse paralelismo não é mera coincidência, ele é proposital. Por quê? Possivelmente, as 42 estações pelas quais o povo passou, quando analisadas em detalhes, nos dão clara menção e norteiam o nosso entendimento de que aquilo que o Senhor buscava era a formação de Cristo, né, que está evidentemente delineado nas 42 gerações mencionadas no Evangelho de Mateus, certo? Olha que interessante esse mapa então. Eles saem do Egito, uma figura do mundo quando ainda estava em trevas, vão caminhar ao longo das estações, e aí há uma menção aqui de inconstância. Por quê? Porque eles ainda eram espiritualmente meninos, né? E eles necessitavam de desenvolver um relacionamento pessoal, né, e íntimo com o seu Senhor, né? Então,
eles haveriam de aprender uma série de lições, e é isso que as 42 estações vão demonstrar. Com que objetivo? Com o objetivo de que eles pudessem então acessar a terra de Canaã, a terra prometida, a terra que emana leite e mel, né? Evidentemente que nesta terra eles haveriam de encontrar inimigos, né? E esses inimigos deveriam ser vencidos, correto? De tal maneira que na terra prometida haveriam batalhas. Mas o que essas batalhas significam, não é? Nós veremos em detalhes cada uma delas, porque nós vamos fazer um estudo paralelo ao das 42 estações com respeito ao livro de Josué, porque em Josué o povo então vai entrar na terra prometida e lá eles vão enfrentar estes inimigos. Nós vamos compreender cada uma das batalhas, né, e o significado espiritual de cada uma delas, no que diz respeito, evidentemente, à formação de Cristo em nós. Por isso eu digo que há uma correlação, e é por isso que nós vamos fazer esse estudo, entre as 42 estações no deserto, que visavam formar Cristo, com a conquista da terra prometida e as batalhas lá existentes, ok? Assim como outras conexões que posteriormente nós vamos estar fazendo. Um outro mapa que eu gostaria de mostrar é esse mapa aqui, ó. Nesse mapa nós temos uma descrição talvez mais pormenorizada do nome das estações, né? Nós temos que investigar em detalhes, porque é um nível de riqueza extremamente grande. Um detalhe, o Novo Testamento vai fazer menção a esse período que o povo esteve no deserto, né, várias vezes, né? Quando nós estudamos em detalhes essas estações, a nossa compreensão da realidade que está colocada no Novo, quando menciona esses eventos, é infinitamente ampliada, porque a realidade espiritual do Novo, né, encontra na tipologia do Antigo Testamento um nível de detalhamento muito mais profundo. Por isso que é fundamental que se faça esse estudo para fazer essa conexão, de tal maneira que a gente possa buscar realmente tentar compreender, né, tudo aquilo que o Senhor desejava falar ao longo dessas estações. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar agora para todos é essa planilha. O que é essa planilha? Basicamente, essa planilha é uma planilha que vai na vertical aqui, ó. Ela vai, na verdade, ela vai nos mostrar todos os eventos, tá, que nós temos com relação, todos os eventos relacionados àquela caminhada no deserto, tá? Então, na medida em que a gente rola aqui o cursor, nós vamos tendo a menção de cada um dos eventos que aconteceram nessa caminhada. Aqui na horizontal, como vocês podem notar, nós temos o nome dos desertos pelos quais eles passaram. Nós vamos dizer que eles passaram por 3 desertos, tá? E nós temos o nome das estações também, ok? O que é que nós temos aqui a nos ajudar e por que a demonstração dessa planilha? Nós vamos observar, é fundamental que a gente faça a tradução do significado do nome, da estação e do deserto. Ao analisar esse contexto, nós vamos ver que isto é um indicativo da ambiência espiritual e vamos colocar assim, do estado de alma do povo, que de certa maneira explica em muito os eventos que aconteceram naquela estação. De tal maneira que, se juntarmos, né, fizermos a conexão daquilo que nós temos na vertical com a horizontal, nós vamos ter os versículos bíblicos correspondentes. Eu vou dar um exemplo aqui para que vocês possam compreender o que eu estou querendo dizer, tá? Então vamos ver aqui, por exemplo, aqui nessa estação. Essa estação aqui, ó, Kibrote Atava. O que significa Kibrote Atava?
significa sepulcro dos desejos. Veja que a questão do desejo é uma questão relacionada à instância da alma. Consequentemente, essa caminhada fala muito do processo de salvação da alma. Mas qual é o deserto correspondente, né? O deserto é o deserto de Parã. E Parã significa lugar de cavernas. Aqui eu tenho que fazer um parênteses. Toda primeira menção na Bíblia estabelece um princípio bíblico, certo? E é importante que a gente verifique se esse princípio se sustenta ao longo de todas as Escrituras. A primeira vez que nós vemos a caverna aparecendo na Bíblia é no episódio em que Ló é retirado de Sodoma, né? E então ele vai, de alguma forma, se esconder lá numa caverna depois de ter saído de Sodoma. E é muito interessante nós notarmos as menções subsequentes à caverna, e nós vamos notar que, via de regra, a caverna vai como que designar um estado de alma de introspecção, via de regra, depressivo, né? O que é bastante significativo, né? Nós vamos ver que há um paralelo entre isso e algo que o Senhor produz no seu povo, né? Que aí é uma obra de natureza espiritual, né? Que diz respeito ao seu processo de trabalhar no seu povo, né? Visando a formação de Cristo, né? A isso, especialmente na vida dos patriarcas, nós vamos ver isso. Entre uma noite e uma manhã, eles são transformados, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós vamos observar na vida dos patriarcas que esse local é Gerar, que é um local de pernoite ou um alojamento, né? E isso é bastante significativo, porque há um paralelo aqui na Bíblia entre aquilo que o Senhor está fazendo no processo de transformação do seu povo, tipificado em Gerar, versus uma atitude da alma de introspecção e de certo estado depressivo, né, que não necessariamente se manifesta como uma transformação real que visa gerar Cristo, né, porque a esfera de atuação é meramente na alma, sem necessariamente ser fruto de uma resposta em obediência ao Senhor. Bom, o que acontece nesse local aqui, né? Quando a gente observa o que acontece nesse local, se a gente vai com o cursor, né? Vocês vão ver que ocorrem eventos, né, nesses locais, e esses eventos, via de regra, são eventos bastante difíceis, né, e que o povo encontra certa dificuldade, né? Bom, então, basicamente, o que eu queria mostrar aqui é que essa planilha é uma planilha que visa nos orientar, né, nesse sentido, para que a gente perceba a grandiosidade de todo o processo do trabalhar do Senhor. E o que faremos é analisar detalhadamente cada uma dessas estações, ok? Muito bem. Dito isso, eu agora queria mostrar um outro elemento que nós vamos nos valer dele também, que é esse aplicativo, tá? Para poder nos ajudar a compreender melhor a palavra do Senhor. Esse aplicativo, ele basicamente é o seguinte: aqui, ó, nesse ponto, né, nós temos todos os livros da Bíblia. Esse aplicativo, né, assim como os conteúdos escritos, estão todos no site. Esse aplicativo já foi dimensionado para que os irmãos possam baixá-lo, né? Inclusive há um vídeo explicativo de como fazê-lo, porque ele é uma ferramenta muito boa de estudo e é gratuito, tá? Então aqui nós temos os livros da Bíblia, certo?
Aqui eu escolhi o livro de Números, capítulo 33, como vocês estão vendo. Em preto, nós temos o versículo bíblico correspondente. Se eu fizer uma rolagem, a gente vai para os versículos subsequentes, tá certo? Muito bem. Em vermelho, nós temos o dicionário relacionado a essa palavra. No caso aqui, eu escolhi a Bíblia Revista Atualizada Strong. Existem inúmeras outras Bíblias aqui, ó, como vocês podem ver, né? Nesse caso, eu escolhi esta Bíblia, tá? Então, se eu clicar aqui em cima do nome, por exemplo, Egito, ó, mudou aqui embaixo, Egito, né? Egito significa Mitzrayim, né? Egito, Mizraim, terra dos cópticos, ok? E aqui, ó, se a gente clicar aqui, nós vamos sempre na raiz da palavra. Aqui eu quero fazer uma outra observação. A língua hebraica possui um número de letras muito inferior à nossa língua, né? No entanto, é uma língua riquíssima, de tal maneira que, dado esse número reduzido, né, de letras, né, é muito importante que nós façamos uma análise do significado da palavra e muitas vezes tenhamos que recorrer à raiz dela, pelas suas inclinações ou declinações, porque isso vai nos apontar para determinadas realidades que são de extrema importância na compreensão daquilo que a gente está analisando, tá bom? Muito bem. Afora isso, temos aqui em verde comentários bíblicos, né? Então, se você quer eventualmente compreender, se leu um determinado versículo e não compreendeu, você tem aqui alguns comentários, basta que você clique no comentário, ele vai estar mudando aqui à sua esquerda, né? Diga-se de passagem que os comentários todos que nós fizemos no site até então levam em consideração estes aqui e outros, né? Inúmeros outros, de tal maneira que nós procuramos colocar tudo aquilo que o Senhor trouxe como revelação a muitos servos do Senhor, inclusive a nós mesmos, ok? Tá? Bom, outro ponto interessante é essa parte aqui, ó. Isso aqui, se você precisa fazer uma busca de algum termo na Bíblia, né? Então eu vou descrever aqui, Rosa de Saron. Onde é que ela aparece na Bíblia? Ele vai me aparecer aqui, ó, Cantares, capítulo 2, verso 1, certo? Então, quando você precisa fazer uma análise exaustiva de um determinado conteúdo, né, ou de uma determinada palavra, e ver a amplitude dessa palavra em diversos contextos, essa é uma ferramenta muito boa. E por fim, vocês notem aqui que tem uma marcação em azul. Essa marcação em azul refere-se aos versículos que a gente chama de referência cruzada, ou seja, esse versículo, aqui no caso Números capítulo 33, verso 3, trata de um tema que vai ter esses versículos aqui, ó, a referência cruzada, ou seja, são versículos que vão conter basicamente elementos relacionados a esse conteúdo, para que a gente possa fazer uma análise dentro de um contexto e não fora dele, né? Muito bem. Dito isso, né, eu creio que a gente já tem aqui alguns instrumentos para poder começar de fato o nosso estudo, né? E eu gostaria de começar esse estudo voltando ao livro de Gênesis e abordando uma questão que me parece ser fundamental nesse contexto do estudo das estações, tá? Que diz respeito à grandiosidade do propósito de Deus, a grandiosidade da sua soberania e a nossa percepção a partir desse princípio colocado em Gênesis para compreender os eventos que vão suceder nas 42 estações para gerar em nós, na caminhada cristã, confiança, fé, esperança, obediência, fidelidade, né? Então, é isso. Vamos continuar agora avaliando o livro de Gênesis, antes de iniciarmos propriamente as 42 estações, nesse ponto específico. Vem comigo.